Boa tarde, a paz do Senhor, boa quarta-feira, ou talvez seja numa sexta, por que não num domingo? Porque essa live vai ficar gravada. Eu sei que agora, ao vivo, são 3 horas em ponto, 15 horas, e nós estamos aqui na quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Gente, já estamos caminhando aí para o final do segundo mês do ano de 2026. Como tem passado rápido, não é verdade? E diante desta realidade, o que nós temos feito para aproveitar o nosso tempo? Temos investido o nosso tempo ou temos gastado o nosso tempo? Fica uma reflexão para nós começarmos aí. A paz do Senhor para todos vocês que já estão conosco. A paz, Thaisa, que alegria você aqui. Hoje nós vamos ter uma convidada também do Rio de Janeiro, a missionária Kelly vai estar conosco. Eu quero te convidar para que você também faça parte conosco, para que você também venha interagir conosco, mandar essa live para quantas pessoas você puder. A paz, missionária Angélica, Ingrid, que está conosco. E eu quero convidar você, mande para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Não é um encontro somente para cumprir a agenda, é um encontro do céu que o Senhor marca conosco. Com quem? Comigo, missionária Valéria Dias. É um prazer ter você aqui, é uma honra para mim poder contar com a sua audiência, com a sua participação. A gente tem aqui esse canal no Instagram, esse perfil, onde você vai ver aí várias postagens, todas as lives, a gente salva, deixa aqui para você que não pode assistir ao vivo, assistir depois. E tem outras coisas também, tem o nosso Chá Home Café com Palavra. Gente, eu vou trazer uma novidade para vocês daqui um dia do que vai acontecer com o nosso chá. Não vai demorar, Deus tem feito algo lindo. Vou só dar aqui uma pontinha, aqui um spoiler. O nosso Chá Home Café com Palavras, já fizemos 10 encontros na minha casa. E tá chegando o tempo de sair de dentro da minha sala. Vai alcançar outros lugares. É o Chá Home Café com Palavra. Mas eu não vou ficar falando muito sobre isso, não. Esse ano nós vamos ter novidades. Nós vamos ter 2 encontros. Tem um outro aí já para sair, mas 2 já tá certo de sair aqui de casa. A gente vai para um lugar magnífico. 2 lugares maravilhosos. Eu vou passar para vocês tudo em detalhe. Vou contar para vocês. Mas o que a gente já tem tá aqui no nosso Instagram. Tem também o nosso canal no YouTube. Você que está assistindo ao vivo, gravado, você já se inscreveu no nosso YouTube? Olha, nós temos quase 900 pessoas. Então falta 100 e pouquinho, 112 parece, para a gente completar os 1000 seguidores. Isso não é nada, a gente pode bater hoje, mas depende de você. Então eu quero convidar você, para você não ficar de fora. Olha, eu tô aqui com essa caixa maravilhosa, que eu vou falar para você. Tá chegando o dia, da gente realizar. Novidade, tem muita coisa. A caixa tá lotada, repleta de brinde, de presente. Eu quero dar para você e eu preciso que você compre um número, porque o sorteio tá chegando. Vai ser agora, esses dias. Vou mostrar tudo para você. Então você que quer contribuir com o nosso projeto, para que os chás, para que os encontros continuem acontecendo, você pode, através de R$10, adquirir um número e você conseguir. Nós não vendemos a cartela toda, né? Pode ser até que venda até o dia do sorteio, mas ainda não. E eu preciso da sua ajuda. Por apenas R$10 você adquire um número e vou ganhar um presente e tal, mas o mais importante, sabe, o bacana, é que você vai estar contribuindo com esse projeto, esse propósito do Senhor, essa bênção que é. Eu quero convidar você para ser participante conosco aí. Então, olha quanto de coisa eu já pedi. Mas eu não só peço, não, eu ofereço a vocês também. O Senhor oferece para vocês, todo encontro, uma palavra de fé, de esperança, oração, sabe? Você tem aqui um canal onde você tem acesso a gente responde, a gente atende.
Então, assim, eu pedi para você compartilhar essa live, eu pedi para você mandar para o máximo de pessoas. Eu sei, gente, não é nada para mim, mas para esses projetos eu sou pidona. Pedi para você contribuir, né, aqui com R$10 para você participar do sorteio. Pedi para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Ai, quem tiver, escreve aí, YouTube Missionária Valéria Dias, para eu fixar aqui e te lembrando aí durante a live, né? E eu tô muito feliz porque eu tô guardando ainda esse testemunho um pouco, porque eu quero contar num próximo evento que eu vou fazer de algo lindo que Deus fez. Olha, preste atenção no que eu vou dizer, preste atenção agora. Quando você se dedica a fazer a obra de Deus, quando você se dispõe a dizer, eis-me aqui, Senhor, não é para ir para as nações somente, não é para ir para outros países, quando você se dispõe a falar para o vizinho, a falar para o amigo, a ser útil no reino, Deus trabalha para nós. Ele realmente guarda a nossa casa, Ele guarda a nossa família, Ele nos dá livramentos, Ele dá provisão. Então preste atenção no que eu estou te falando. Faça o que Deus te chamou para fazer. O seu chamado, às vezes, não vai ser o de outro, vai ser particular. Mas você tem feito o que Deus tem te pedido? Você tem se tornado útil para a obra de Deus? Para o Senhor? Né? E Ele, com certeza, não fica devendo nada para ninguém. Daqui uns dias, eu coloquei no meu coração que eu quero contar primeiro nesse evento que eu vou fazer, e depois eu vou contar para vocês aqui de tudo que Deus fez, do cuidado do Senhor, né? Estou muito feliz. Eu já vou aqui fazer uma oração com você, enquanto a nossa convidada, a missionária Kelly Carvalho, vai entrar, vai ministrar, vai falar. Eu tenho certeza que Deus já colocou uma palavra abençoada no coração da filha dele, né? E eu quero te convidar para você já mandar. Não espere a Kelly chegar não, já vai enviando, já vai mandando essa live, né? O Senhor já está aqui conosco. Eu quero te convidar. Eu quero te convidar para não somente ouvir a minha oração. Se você puder agora, onde você estiver, feche seus olhos, fale com o Senhor. Muita gente ainda está em casa, está no feriado, né? Então é um bom momento para a gente convidar mais pessoas para virem aqui falar do amor de Deus, ouvir do amor de Deus. Quero te convidar. Vamos orar? Eterno, amado, soberano Deus, Pai, é com muito temor e tremor que nós entramos na Tua presença, que nós nos colocamos no Teu altar para falar contigo. Nós te agradecemos, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua bondade, pelo Teu amor, por Teu cuidado, não somente conosco, mas com todos que nos cercam. O Senhor é sempre bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é sabedor de todas as coisas e que antes mesmo que uma palavra viesse à nossa boca, o Senhor já sabe. E nós queremos neste momento render a Ti louvores, um culto em ação de graças, porque o Senhor é. Como eu sempre digo, mais do que o Senhor tem, o Senhor é. O Senhor é paz, o Senhor é calmaria, o Senhor é refrigério, o Senhor é bálsamo, o Senhor é o sustento da nossa alma. E eu glorifico ao Senhor por esta oportunidade. Eu quero te agradecer pelas bênçãos, pelo grande livramento. Eu quero agradecer porque o Senhor não tem soltado as nossas mãos. Eu quero te pedir, fique conosco mais uma live que nós vamos fazer para adorar o Teu nome. Nós estamos aqui com o coração aberto para falar contigo e também para te ouvir. Use, Senhor, a missionária Kelly com poder, autoridade, com unção e graça para ministrar os nossos corações. E eu quero te pedir nesse momento uma bênção especial para cada um que está ouvindo ao vivo, que está aqui junto, mesmo aqueles que vão ouvir depois. Senhor, que a Tua poderosa mão venha alcançar a cada um. Nós te pedimos isso, ó Deus, em o nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quanta gente bacana que entrou aí. Gente, todos vocês são muito bem-vindos.
É uma alegria, é uma honra ter você aqui conosco. Olha, eu quero falar com você sobre esse livro. Esse livro aqui, a gente já tem colhido testemunhos, tem impactado vidas, que tem trazido transformação. E eu quero tornar uma pessoa que vai possibilitar, fugiu a palavra, que esse livro chegue até você. Eu quero ser uma facilitadora. Aí tá, lembrei. Eu quero ser uma facilitadora desse livro, para que ele chegue às suas mãos, autografado, com uma mensagem de carinho. Esse livro Histórias que eu escrevi juntamente com mais 20 mulheres. Nós temos aqui, cada uma trouxe um testemunho que pode impactar vidas. Esse livro é enviado pelos Correios também. Sim, Karina, eu envio para você, a gente conversa no direct, eu faço questão desse livro chegar às suas mãos. E esse livro eu tive a oportunidade de escrever também um testemunho, de contar aqui um testemunho. Aqui está a minha participação. E o título do meu capítulo ele é Minha História Sendo Escrita pelas Mãos de Deus. A história ainda não acabou. A minha história ainda está sendo escrita. Ainda tem vários capítulos da minha história que eu quero trazer para você. E eu creio nisso. Esse livro aqui me foi feito o convite, não atendi pela primeira vez, mas o Senhor me deu uma nova chance e eu trouxe aqui, né, no segundo convite, um testemunho que pode impactar a sua vida. É um testemunho de cura, de milagre, de transformação, enfim, é o meu testemunho. Mas aqui nós temos outros testemunhos. E sabe o que é interessante? Sempre vai ter um testemunho que a pessoa vai se identificar. Sempre com uma foto aqui da autora. Então, um testemunho ali com certeza vai mexer com você. E eu conversei com uma pessoa que ela disse para mim, missionária Valéria, como que esse livro tem feito diferença na minha vida. Então, se você quiser adquirir, fica à vontade. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Esse é o meu telefone. Você pode entrar em contato aqui. Você pode entrar em contato para você adquirir o seu livro e ser abençoado. Amém? Claro, gente, que livros de devocionais, livros que você tem aí como auxílio, nada disso vai substituir a Bíblia Sagrada. A gente sabe que não, né? Aqui tem conteúdo, mas é sempre bom ter um adicional. Mas falando da Bíblia, eu já vou aqui, missionária Kelly já está entrando, eu já vou aqui deixar para você um versículo que eu pedi ao Senhor para trazer aqui para vocês. Eu sei que talvez você até já saiba de cor, talvez você já tenha até citado esse versículo, mas eu não quero que você apenas busque esse versículo como mais um. Eu quero que nesta tarde, nesse momento, talvez seja uma manhã, tarde, noite, talvez seja também uma madrugada, porque vai ficar salvo no YouTube, mas eu quero te dizer que a hora que chegar essa palavra, você tome como uma palavra direta do coração de Deus para a sua vida, que está em Jeremias 33. Eu pedi e o Senhor mandou. Obrigada, Karina. A Karina está compartilhando. Gente, esse é o jeito que a gente tem certeza que vai chegar. Ela escreve aqui no comentário as pessoas que ela quer que recebam essa live, né? E Deus tem feito várias pessoas entrarem através, né, do carinho que vocês têm aí comigo. A paz do Senhor, irmã Simone, Deus abençoe. Ó, a Eduardo também está compartilhando. Então, se você puder, vai compartilhando aí, por favor. Olha, Jeremias, no capítulo 33, os versos 1, 2 e 3 diz assim, preste atenção. Gente, olha só, antes de eu ler, deixa eu dar esses recadinhos aqui. A Karina tá falando, não tá parecendo que a gente tá ao vivo, não tá parecendo mesmo, gente. Então, eu peço que vocês
enviem, não está aparecendo, não está entregando a nossa live. Mas aí a gente, né, tem amigos especiais assim e a gente vai falando. Eduarda, manda para a pastora Rose. Sei que ela gosta da Kelly. Então vamos lá, Jeremias 33, eu vou ler para você esses 3 versículos. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez. A gente pode até falar isso aqui, mudando o nome. E veio a palavra a palavra do Senhor ao coração da Valéria, a palavra do Senhor ao seu coração. E diz assim, olha, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O convite do Senhor para esse dia é clama a mim. Clamar, não somente dizer para o Senhor, é clamar, é pedir, é insistir. E quem clama ao Senhor não fica sem resposta. Quem clama, quem pede ao Senhor, pode ter a convicção de que Ele vai nos responder. E Ele vai anunciar para nós coisas grandes e firmes que você não sabe. Coisas que você nem imaginou, nem subiu ao seu coração. O Senhor tem preparado para você, o Senhor tem preparado para nós. Eu já disse aqui algumas vezes que eu tenho desejo, o Senhor vai preparar esse dia de nós fazermos uma live de testemunho. Contarmos aqui os benefícios, os feitos do Senhor para a nossa vida. E eu tenho certeza que se a gente não pôr um limite, uma hora para terminar, a gente vai ficar aqui contando bênçãos, contando os livramentos, contando, né, do que Deus tem feito. Olha, eu estou para fazer 7 dias, não é campanha, mas 7 dias de propósito de oração às 3 horas da manhã. O Senhor, desde o ano passado, o Senhor tem falado comigo. E quem sabe a gente pode fazer uma semana de clamor na madrugada, de orar, de pedir, mas a gente também depois vai ter que fazer a live, talvez até mesmo de madrugada, para vir agradecer o Senhor, né? Não sei se você topa, mas é uma ideia que eu vou amadurecer, da gente fazer esse momento de adoração. Também adorar o Senhor com os nossos testemunhos. Karina disse, quem clama ao Senhor não fica sem resposta. É isso. Quem clama ao Senhor não fica sem resposta. Aleluia. Quem mais toma posse desta palavra? Vou esperar mais um pouquinho para que a missionária entre conosco. Ah, já entrou. Que coisa boa. Gente, eu já vou chamar, porque eu sei que ela tem palavra, eu sei que vai ser bênção para as nossas vidas aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção para nossas vidas. Olha, enquanto ela entra, para mais pessoas, você não vai se arrepender. Com certeza Deus vai falar e ministrar aqui para nós, aos nossos corações. Está chegando! Chegou! Essa bênção, essa tocha nas mãos do Senhor, missionária Kelly Carvalho. Gente, ela tem um trabalho lindo, magnífico, de estar aqui, olha, não é fácil fazer live, tá? Eu faço 2 por semana, não é fácil. Imagina essa mulher que faz live direto, faz live de madrugada, clamor da meia-noite. Ela não tem tempo ruim e ela está aqui conosco. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar honra para que ela mesma anuncie aí os seus trabalhos, que você não pode ficar de fora. Amém?
Missionária Kelly, eu estou muito feliz de ter você aqui, que alegria. Eu falei com minha esposa hoje, estou nervosa, vou receber a missionária Kelly, ela vai ministrar na nossa live. Eu já tive a oportunidade de estar com ela por 2 vezes, fui muito bem Foi, recepcionada na casa foi, virtual dela, foi uma verdade. bênção. Então, gente, nós também vamos fazer bonito aí, ó. Nós vamos compartilhar, nós vamos comentar, e ela vai também falar sobre o trabalho lindo que ela desempenha e depois também trazer a palavra. Estou muito feliz com você aqui, viu, missionária? Fique à vontade. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe poderosamente. E eu sou a missionária Kelly Carvalho, aqui do Rio de Janeiro, idealizadora do projeto Valorosas. Já tem Valorosas aí. Eita, Deus, vai acenando aí as meninas. Deus abençoe vocês poderosamente, no nome de Jesus. A última palavra quem dar é o Senhor. E o Senhor é bom e tem cuidado de nós nos detalhes. O Senhor, ele vai ministrando aos nossos corações e vai cuidando em detalhes das nossas vidas. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque em cada detalhe, quando você tem uma vida de oração ou você ora, você consegue enxergar o Senhor. Eu estou falando aqui contigo, estou me ajeitando aqui. Amém? Mas Deus está no controle. Estivemos ali também o movimento de mentoria, mas hoje é o dia tá corrido, mas vamos para cima. E obrigada, viu, Vaz, de verdade, por essa oportunidade, por esse carinho de poder estar ministrando a palavra, que Deus possa te abençoar cada vez mais no nome de Jesus. Amém? Deus está no controle de tudo e a última palavra é dele que faz nas nossas vidas. Aí a gente tem a nossa live segunda e quarta, 10h05, e tem a nossa live de segunda a sexta, 23h45, que é a oração. É uma live que não fica salva, eu não apareço, mas é uma live de oração. Aleluia! Louvado seja Deus. Pedir para o pessoal aí compartilhar, avisar para todo mundo que estamos no alvivaço, que juntos nós somos mais fortes. Posso ir? Oi, querida. Ó, vamos mesmo todo mundo compartilhar, porque eu tenho certeza que vocês não vão arrepender, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações. Quero que você fique à vontade, pregue, entregue tudo que o Senhor já falou, e no final nós vamos estar aqui, ó, com o nosso caderninho de oração apresentando ao Senhor. Então, se alguém quiser, pode enviar aí também, que no final a missionária Kelly vai estar orando, né, por todos nós. Pode ficar à vontade, querida. Amém, amém. Deus é lindo e Deus faz. Deixa eu clarear aqui. Deixa eu ver se vai agora. Foi. Melhorou? Ah, então tá show, então tá show. Amém. Deus abençoe. A palavra que o Senhor me confiou, uma palavra que o Senhor até me confrontou por esses dias, que está em Jó, em seu capítulo 1. Jó, em seu capítulo 1. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor é bom, misericordioso. E vai dizer assim, ó. E era, versículo 3 de Jó. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. E 500 jumentas de boi e 500 jumentas eram também muitíssima a gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes. E iam seus filhos e faziam banquetes. E vai dizer assim: em casa de cada um no seu dia. E enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com ele. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia porque dizia Jó, pega isso aqui, igreja. Porventura, Jó, depois das festas dos seus filhos, ele levantava de madrugada para oferecer sacrifício, holocaustos e orava a seu Senhor. Porventura,
Pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim eu fazia Jó continuamente. Ou seja, Senhor, se eles pecaram, se eles falaram alguma coisa que não foi de ti, se eles razoaram, se eles fizeram qualquer coisa, até no coração, perdoa eles. E Jó não fazia isso somente com palavras, mas também com sacrifícios. Aí no versículo 6, para terminar, e diz assim: aqui já não é mais Jó, tá? É o próprio Senhor. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, aleluia, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, até o até o versículo 5 é Jó, a vida de Jó sendo apresentada, e é Jó ali no secreto com o Senhor. No versículo 6 já não é mais Jó. Agora é o secreto falando com Jó. Aliás, o secreto apresentando Jó. Ou seja, do capítulo 1 até o versículo 5 é Jó se apresentando ao Senhor, é Jó se apresentando ao secreto. Mas no versículo 6 não é mais Jó, é o secreto apresentando Jó. Só que o secreto não apresenta Jó aos anjos, porque havia uma reunião naquele momento. Mas o secreto apresenta Jó a Satanás. E aqui, quando fala de onde vens, porque o Senhor ele não está na terra. Nesse momento aqui, ele está no céu. Claro que não é no terceiro céu, aonde ele está com o Santo dos Santos. Aliás, aonde nós iremos, o céu dos anjos. Não, porque existe, claro, três céus. A atmosfera, o segundo céu, aonde o Senhor estava e se reunia com os filhos, mas esses filhos aqui não são seres humanos, são anjos. E o santo e o terceiro céu, que é o todo-poderoso, da onde Lucifer foi expulso. Ou seja, três céus. O primeiro é a atmosfera, aonde o inferno se encontra hoje, porque o inferno em si ele está fechado, aguardando o inimigo que vai ser colocado lá, vai ser trancado e vai ficar lá. Por enquanto ele está sendo preparado, vamos se dizer assim. Está sendo aquecido para na hora certa o inimigo jogar. Eu particularmente falo muito, eu estou fazendo só esse começo aqui para as valorosas entenderem. Eu falo muito assim, o inferno, porque a gente lida com todo tipo de gente, com todo tipo de igreja. Então, para sintetizar o reino das trevas, aí eu particularmente falo inferno. Mas não significa que o inimigo está lá. Ainda vai para lá, vai ser colocado lá pelo Senhor, mas não vai ser agora. Ok? Então, aonde que eles estão? Eles estão num plano. Algumas pessoas, algumas religiões falam plano espiritual, não deixa de ser. Mas nós nos referimos ao céu. Mas não é um céu aonde o Lucifer foi expulso. É uma atmosfera. É aonde nós, quando temos discernimento, vamos através da oração. Ou seja, quando o homem ou uma mulher ele ora, Mateus 6, ele entra na presença do Senhor, porque não tem outra maneira de entrar no secreto, de entrar no sobrenatural, se não for através da oração. Então, lá em Mateus 6, vai dizer: entra no teu quarto, não é quarto físico, aqui é um quarto espiritual, é dentro de mim, e ora o seu Deus, ora a Deus, que está onde? Que está no secreto, ele está na atmosfera, ele está no sobrenatural. Então, se existe três céus, o inferno está no terceiro céu. É um lugar só para ele? Não, é um lugar que tem guerras espirituais. É por isso que os santos, homens e mulheres de Deus que oram, aí olham para ti, pastor, e diz assim: há uma guerra no mundo celestial. E há de verdade. Deus me mostrava o inimigo assim e fazendo reuniões. Por quê? Porque através da oração a pessoa ela acessou o terceiro céu, ela acessou
atmosfera, porque é nesse terceiro céu, nessa atmosfera, que fica degladiando o inferno e o céu, os anjos de Deus e os anjos caídos. Amém? Então, quando o Senhor faz a reunião, aqui em Jó 6, os historiadores, quando nós vamos estudar, vai dizer que não é aonde a atmosfera, mas é no segundo céu, quando ele fazia a reunião e faz até hoje com os anjos, e o inferno foi lá, ou seja, Satanás ele foi lá. Ele vai hoje, missionária, não mais. Ele não pode mais acessar nem o segundo nem o terceiro. Ele só pode ficar na atmosfera para baixo, terra. Ou seja, quando ele vai no segundo céu, quando ele vai aqui em Jó 1:6, Deus está fazendo uma reunião, convoca uma reunião com os seus. Aqui vai falar no versículo 6 de Jó, perdão, no versículo 6 de 1, a reunião. Então, quando você entende isso, você vai compreender que essa reunião não são com os seres humanos, são com anjos. Aí o Senhor diz: da onde tu vem? Porque ele aproveita a reunião e adentra. Ele adentra como uma potestade. Qual o nome dessa potestade que hoje guerreamos? Acusador. Então ele chega como acusador. Aí o Senhor ele diz assim: da onde tu tá vindo? Aí ele diz: eu rodear a terra. Oi. Então ele não estava na. Então Deus não está na terra. Não, não estava na terra. Estava numa reunião. Aí ele fala: da onde tu tá vindo? De rodear a terra, porque é onde ele tem acesso. Ele tem acesso à terra e o segundo, que é a atmosfera. Ele não passa mais para o segundo céu, onde existem as reuniões de Deus, e não tem nem como, porque foi expulso do Santo dos Santos. Pega isso aqui. Então, quando alguém ora e fala assim: ai, Deus me mostrava, ai, que besteira. Não. Tem pessoas que Deus dá discernimento espiritual e permite ela acessar através da oração a atmosfera. Porque é uma atmosfera. E nessa atmosfera lá não está só para o inimigo, não. É onde ocorrem as guerras espirituais. É onde o inferno que não sabe o futuro, mas ele fica juntando uma coisa com a outra. Aonde ele fica observando. É por isso que a palavra diz: a terra jaz do maligno. Então ele diz: de onde tu vens? De rodear a terra. Viste o meu servo Jó? Aí ele vai dizer em Jó 1 e diz assim: viste o meu servo Jó? E ele vai falar das qualidades de Jó, mas em nenhum momento ele fala, ele vai falar da família de Jó. Ele fala servo bom, fiel. E particularmente, eu vou te dizer que é uma palavra que me incomodava e que eu não meditava e não me aprofundava. Ainda que Deus me mostrasse no devocional alguma coisa, mas eu corria lá para o Jó, Jó 42, o 14, né, das águas, tal. Não entendia muito e não queria particularmente, vou ser muito sincera, não queria e não fazia questão de me aprofundar. Tem pessoas que amam Jó, tem pessoas que eu já gosto muito de Isaías. Eu gosto muito de esmiuçar a vida o livro de Isaías. Eu gosto muito de esmiuçar ali a parte a qual Deus vai falar de Daniel, Zacarias, porque na qual o Senhor libera eles da Babilônia, né? Então eu estudo muito isso, a Babilônia, porque o ministério ocorreu tudo ali, né? Babilônia, Zacarias e aquela coisa toda, não toque nos olhos, quem tocar na menina do meu olho e tal. Então, cada um tem o seu. Se eu perguntar, pastora, qual a sua palavra que a senhora gosta muito, que a senhora não tem nem dificuldade, se deixar, vai hablar em tudo quanto é lugar. A gente tem. E Jó era algo que eu não tinha, não morria de amores. Por que será? Aí eu estava no monte e Deus começou a ministrar Jó. E eu, uau. Porque a gente sabe alguma coisa, claro, mas nada de muita coisa. Aí o Senhor começou a ministrar e disse: sabe quem são esses filhos de Deus? Não são os homens, são os anjos. Eu estava numa reunião, convoquei uma reunião e Satanás ele adentra junto. Só que ele adentra como acusador.
Mas eu não gostava da palavra, vamos se dizer assim, bem escancarada, não curtia e não entendia, porque eu falava, Deus, como é que um homem, eu como boa pentecostal que sou, amém, mas bem, eu falava, como é que um homem que ora, jejua, sacrifica, porque a gente sabe que o dízimo, ele faz do limão a limonada, ele faz de um salário mínimo, eu conseguir viver e sobreviver e viver. Ok? O dízimo, mas a oferta ela me traz aquilo que não existe. Então, Jó era um homem que ofertava, é um homem que sacrificava, é um homem que rendia louvores, adoração, sacrifício, era um homem reto, fiel. E como que o Senhor, diante de um homem que ora, que busca, o Senhor apresenta esse homem para o inimigo? Como assim? Aquilo ali em mim ficava em mim, mas eu deixava passar batido. Tipo assim, poxa, eu tô batalhando. Vou falar no carioquês aqui pro povo entender. Pô, tô batalhando, tô, tudo bem. Hoje eu não penso assim, mas com essa ousadia toda. Mas antes eu falava, pô, tô batalhando, tô indo pra monte, vou andando e faço assim, faço assim. Aí vem o Senhor, tá vendo aqui a família, ó, filho, ó, neto. Tá vendo, Jó? Não precisa de muito. Não precisa falar duas vezes, Senhor, já entendi. É Jó? Não precisa falar mais de ninguém. Porque o inimigo vai visitar até o cachorro. Acabou. Só que eu falava assim, Deus, por que que tu fez isso? Ok, tu pode todas as coisas. E se tu falar, não quero mais você, tua família, acabou. Não assoprar, não existe mais ninguém. Nem pó sobre pó. Aquela família que sofre um acidente, vai toda a família embora e acabou. Ok, mas, Senhor, como que alguém vai perguntar para mim, missionária? Tá certo isso? Eu tô orando, buscando, jejuando, aí vem o Senhor. Viste a família de Maria? Viste a família de Kelly? Então, quando o Senhor me deu joia, eu falei assim: Senhor, me esmiuça isso. Aí, quando o Senhor começou a esmiuçar em mim, eu falei: General. Jó era um homem bom, reto, coerente, mas você pode ser reta, Kelly. Você pode ser tentar, né? Tentar, que eu como ser humano eu tento. Tentar ser justa, tentar ser coerente, tentar ser fiel. E isso tudo é muito bom. Mas se você não entender o que eu tenho contigo, se você não compreender, eu vou te dar uma oportunidade, duas oportunidades. Quem você conhece que tem paciência na minha palavra? Jó. Então, vou te mostrar que Jó, mais paciente do que ele, sou eu, o Deus de Jó. Então, o Senhor, ele disse: você pode ser paciente, tentar coerência, tentar fidelidade, tentar. Mas se você não entender o teu chamado, se você não entender que você não está aqui a passeio, que é um momento de transição, que a terra é um lugar para passar, para atravessar, para que você seja lapidada, transformada, porque havia um, lá no terceiro céu, havia um no Santo dos Santos, que não era anjo comum, não era chefe de anjo, não era chefe de turma, não era chefe de equipe, era abaixo de mim só havia ele, que era o brabo na oração. Kelly, a oração que tu não fez, a oração que tu não conhece, ele conhecia. E ainda assim, ele foi expulso. Ele não caiu, ele não tropeçou, ele não decidiu ir embora. Ele foi expulso. E eu falei, Senhor, se eu não sei as orações que os anjos sabem, imagine as orações do chefe dos anjos. E hoje esse chefe dos anjos degladia contra mim. Ô meu pai, tem misericórdia. É. Só que ele, por ser bom, ele caiu. Porque deixou entrar o orgulho. Aí o Senhor, ele me disse, a terra não é para você passear. A terra não é para eu mostrar que sou bom. É para que você seja lapidada. Para que você mereça o céu. Porque não são merecedores.
mas para que você, através da obediência, porque é como se eu entendi assim na minha pequenez, tá? Satanás, ele era o brabo no carioquês, era o brabo, era o cara lá em cima. Mas lhe faltou o quê? Obediência, de entender aonde ele estava e quem ele era. Aí o Senhor fala, Kelly, tu não precisa ser a braba. Tu não precisa ser a Forte Brasil na oração. Tu só precisa ser obediente. Senhor, eu sou obediente. Ok, mas as suas palavras não é muito. Eu preciso que tu me prove. Vou te atravessar na terra. E na terra tu vai ter oportunidade de mostrar a tua obediência. Mesmo tu não sendo, mesmo tu não conhecendo como ele conheceu. Porque eu mostro para ele que tu não conhece, que tu não é, que tu não serve, mas que tu me obedece. Quando tu sobe, é como se o Senhor estivesse dizendo: quer, tá vendo aí? Ela não é a braba na oração. Ela não é a chefe, mas ela me obedeceu. O céu é dela, o lugar onde tu foi expulso. É por isso que ele nos odeia. Então pega isso aqui. Só que o Senhor, ele diz: já que, Kelly, você está na terra por uma travessia, por uma passagem de 80, 100 anos, para mostrar para mim, para o céu, para o sobrenatural, para o inferno, que tu é obediente, mesmo tu não sendo, mesmo tu sendo falha, errônea, mas que tu é obediente, então você tem um propósito. E dentro desse propósito de mostrar a obediência, você tem uma missão. E dentro dessa missão, você tem um chamado. Você pode ser boa, como meu servo Jó. Você pode ser fiel como ele. Você pode ser coerente como ele. Mas se você não entender que há um chamado dentro da tua missão, você vai também atravessar e passar por lutas e dificuldades. Porque não é sobre entender, mas é sobre obedecer a missão que eu tenho para contigo. Mas tu falaste para mim que é isso mesmo, Deus, que Jó é fiel, que Jó é reto. Ok. E Jó, ele tem fruto para isso. Ele sacrifica e ele me oferta. Eu conjecturo um Jó, que eu faço isso. Às vezes eu tô precisando, faço algumas coisas, eu falo, eu tenho que fazer um movimento, eu tenho que fazer um ato profético. Jó era um cara de atos proféticos. Bom, eles fizeram festa, aprontaram. Se falaram, deixa eu correr. Aí a Jó para madrugada sacrificar. Pega isso aqui, igreja. E a Jó para sacrificar. Eu fico assim no ato profético. Vou fazer um ato profético, porque eu sei que ato profético vai trazer para mim o que eu não tenho. Aí eu vou pegar o que eu tenho. Funciona, missionária, me prova da palavra. E os filhos de Jó davam-se festas, banquetes, cada dia na casa de um. E quando era na casa de Paulinho, todo mundo ia. Paulinho é só um nome fictício. Todo mundo ia. Quando era na casa de Marcos, todo mundo ia. Eles tinham muita união. Sabe o que é isso? Fruto de sacrifícios e ofertas colocadas no altar do Senhor. Vou melhorar para você entender. Os filhos de Jó viviam em unidade, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Mulheres não tinham dinheiro. Por quê? Porque naquele contexto, mulheres não tinham herança. A herança do marido, quando morria, ficava tudo para os filhos. O mais velho, 50%, e os outros 50% era dividido entre. Por isso que Gideão é o menor da casa. Então, o que sobra para o caçula de muitos irmãos, porque era deles de ter muitos filhos, muitos, tanto que hoje os árabes, eles têm muitos filhos. Eles não entendem como que a gente não tem, só tem dois, é só dois, só quatro, porque tem muitos. Então imagina que 50% é pro primogênito e os outros 50% é dividido. O caçula fica com 5%, coitado. É o menor da casa, é o Gideão. Quando vai perguntar, nem preciso perguntar mais nada, já resolvi aqui. Pega isso aqui. Jó,
ele tinha as suas orações respondidas, porque Deus é Deus. A sua família vivia unidade. A sua família dava, sim, festas. E cada um em sua casa, ou seja, eu entendo que eles já eram casados, prósperos. E muitas das vezes hoje tem crente que está na igreja e não consegue ter unidade com os irmãos que também estão na igreja. Ah, eu e a minha irmã e às vezes não conseguimos estar em união. E os filhos de Jó conseguiam. Vou melhorar para você. Os filhos de Jó, eles se alimentavam do resultado da oração e dos altares oferecidos ao Senhor, porque Jó erguia. Vamos ver se é a minha. Queridos, a live da parte aí da missionária Kelly caiu, a internet dela travou e caiu, mas ela vai voltar com essa palavra maravilhosa. Já estou aceitando aqui de novo, vai voltar e vamos dar seguimento aí e continue em oração. Continue em oração, que nós vamos chegar ao final aí dessa palavra, em nome de Jesus. Aí, chegou! Amém. É, quando eu vi rodando aqui, eu falei, epa, caiu. Então pega isso aqui para continuar. Os filhos de Jó, eles viviam da benevolência do Senhor, dos resultados da oração de seu pai. O seu pai levantava altares de oração, de semente, de oferta e de sacrifício, ok? Ok. E eles recebiam, porque a palavra vai dizer que eles viviam numa unidade. Quando eu li e davam-se festa e um ia na casa do outro, uau, são unidos. Só que abre aqui um parênteses. Eles não serviam a Deus como Jó. No carioquês, eles não eram crentes. Chega um momento que tudo que você me pede, ô Jó, eu te dou. Porque você levanta altar de oração, de obediência, você levanta altar de oferta, de sacrifício, de semente, você jejua. Olha o que Jó fazia. Acabou a festa, partiu madrugada, partiu sacrifício, pega o melhor animal. Vamos, Senhor, estou te oferecendo. Se acaso eles pensaram alguma coisa de ti, se eles pensaram, Pai, alguma coisa mal, perdoa eles. E ó, aí o Senhor, amém, Jó. Amém, Jó. Outra festa, amém, Jó. Toma, Jó, oferta. Toma, Jó, riqueza. Toma-lhe filho. Toma-lhe bênção, Jó. Amém. Amém, Jó. Só que chega o momento em que o Senhor diz assim: Jó, você não veio aqui a passeio. Você não está aqui a passeio. Você não está aqui para lamber os seus. Você está aqui para proclamar o meu nome para aqueles que não ouviram o meu nome. Aí o que acontece, pastora? O Senhor faz uma reunião no céu. Não é o céu santo dos santos, como eu já falei, por isso que eu falei bem detalhado para todos entenderem. Vai fazer uma reunião com os anjos. Aí chega ele, porque ele frequentava, ele conseguia entrar como acusador até o capítulo 12 de Apocalipse. Depois não mais. Depois acabou com a gracinha dele. Então vai ficar sendo acusador na terra, como ele é. Então ele adentra lá, aí o Senhor fala assim: Viste meu servo Jó? Uau! Quando o Senhor me mostrou isso no monte, eu falei: Uau! Cadeira baio. Meu Deus, te dei unção, Kelly. Te dei autoridade.
mas não é para tu lamber a tua cria. Ah, meu Deus, debaio, calabadaraio. Viste o meu servo Jó? Ele é reto, ele é fiel, ele sacrifica e eu sou com ele. Quem entende? Pastor, às vezes eu tô aqui assim, ó. Eu até contei isso pra uma valorosa na mentoria. Tava conversando com ela sobre oferta, eu falei para ela. Eu tava parada, eu falei, eu preciso movimentar alguma coisa. Aí eu lembrei de uma história, porque eu sempre tiro as roupas que eu não uso. Aí primeiro eu comecei tirando as que eu não dá em mim. Depois a gente tira as que estão velhas, as que estão furadas, aí joga fora. Aprendi, né? Tá manchada, Deus me livre. Eu nem jogo mais fora, nem tiro, porque quando não tá manchado pode ser nova, eu tiro. Eu tiro e jogo fora. Eu não aceito mais, porque outras coisas. Isso é mentoria financeira. Mas aí tá bom, aí eu tava aqui sentada, aí chegou meu aniversário, era uma quarta-feira, e no sábado, dias anteriores ao meu aniversário, era domingo, segunda, terça e quarta, era 4 dias antes, eu não tinha agenda. Eu olhei pro meu guarda-roupa, tava tudo. Sabe aquele sábado que a casa tá arrumada, tá tudo tranquilo? Meu marido tava jogando no videogame, minha filha no telefone. Em paz, eu olhei pro meu guarda-roupa. Falei, vou fazer esse ato profético aqui, terra. Vou fazer esse movimento. Parecia até Jó. Mas não foi pelos meus, não. Foi também, né? Pela minha casa, vamos botar assim. Falei, vou fazer um movimento. Peguei as roupas, 60%, tirei. Fui jogando, fui jogando. Nem adianta falar as meninas que não me conhecem. Ah, missionária, nem me deu. Não dava, terra, não dava. Aquelas roupas chique, que quanto mais chique a roupa, menos ela estica. Terrível. Quanto mais chique, né, Vaso? Aí ela não estica nada. Você já pega assim, não estica, não estica. Não é malha, não é malha. Enfim, eu tenho uma parceria, né? Com a Valorosa Mato Grosso, ela me dava muita roupa da Maracujá, da Maria Alice, enfim, muita coisa mesmo, muita coisa. Eu fui tirando, jogando na cama, depois eu fui enchendo o saco. Sabe aquele saco assim de casa e vídeo? E eu enchi, amém, abençoei a pessoa. Só falei pra ela assim: ó, terra, tá aqui. Ela, mãe, eu tô aí. Enfim, foi. E eu ofertei ao Senhor. E ela, ai, que benção, que é minha filha, que no caso é pra filha dela, né? Que ia dar na filha dela. Ela canta, então pra ela vai ser maravilhoso, que ela quer cantar. E quem canta gosta, jovem gosta de cada dia com uma roupa. A gente gosta. Eu já passei por essa fase, eu queria pregar cada dia com look. Né? Eu passei nessa fase, mas eu entrei nessa fase, passei já dela, mas eu queria atacar, e principalmente quando era congresso. E tá tudo bem, porque faz parte ali do. Faz parte. Quando eu era menino, fazia como menino. E tá tudo certo. E eu fiz o movimento do ato profético. Quando foi na quarta-feira, eu convidei, eu falei assim, chegou, eu falei assim, ai meu Deus, como eu tinha uma amiga e ela tinha vindo, aí eu falei, a bispa tinha falado comigo, eu falei, pô, vou chamar a bispa. Ela veio. No final, ela falou, o Pix da missionária. Hoje é aniversário dela. E assim, aquilo meio que. E Deus fez, e Deus fez. Por quê? Porque eu sou boa, porque eu oro. Não! Jó! O que tu fizeste, eu faço em dobro. Por quê, Jó? Porque eu não fico te devendo nada. Mas tem coisas que eu te peço e tu não faz. Aí Satanás vai lá, mata, morre todo mundo. Morre cachorro, papagaio e periquito. Não fica nem uma ovelha para contar a história para ele poder sacrificar. Morre todo mundo e acaba-se até com as ofertas. Não é que Jó se garantia nas ofertas, mas ele tinha não é um pedestal, é uma coluna. Ele fazia dali, aquilo ali também uma coluna. Eu não tenho problema nenhum de entregar para Deus. Eu não tenho problema nenhum de oferecer para Ele. Eu não tenho problema nenhum de entregar para Ele, de renunciar para Ele. Ah, eu tenho 100 gado, eu fico com 2, entrego para Ele. Esse, eu conjectura, era Jó. Só que aí, Deus tira tudo, permite. Deus podia vir fazer? Poderia. Só que Deus não faz assim. Então ele fez em cima de uma legalidade, porque os filhos de Jó não serviam a Deus.
mas amava os frutos vindo de Deus. Tinha respeito, viu? Porque eles tinham unidade. Tinha respeito com Jó, tinha respeito com Deus, mas servir algo muito distante. Pega isso. Passa-se os capítulos e você vai vendo maturização de Jó. Ele vai amadurecendo. Espiritual. Que isso, missionário? O cara era brabo. Foi Deus que falou que ele era fiel e reto. Caminha aqui. Ele vai. Aí a palavra do Senhor vai dizer que passa-se o tempo, os seus amigos. Eu nunca ouvi algum pregador falando bem de amigos de Jó. Até eu mesmo falava, se isso são amigos, que dirá inimigo. Só que quando Deus me deu essa palavra, pastora, eu tenho muito respeito pela sua vida e por isso eu trago ela aqui em rede aberta, vamos dizer assim. Eu falo para ti. Jó, ele perdeu tudo. Mas aquele homem que era reto e fiel, ele tinha amigos. Não era eu, não foi o meu pastor, foi a própria palavra. Porque quando Deus me deu a palavra, ele falou, quem está dizendo que era amigos, sou eu. É a minha palavra que chama de amigo. Enquanto mais eu lembro de pregadores falando mal dos amigos, pô, que amigos são esses, hein? Oh, imagina se não tivesse, não fosse. Mas é a palavra que chama de amigo. Se a palavra diz que é amigo e ponto. Mas quando Deus está tratando, não tem essa. Aí, pega isso aqui, os próprios amigos, pessoas que conviviam com Jó. Mas você viu Jó sacrificando por eles? Debaio, calabadaraio. Debaixodaraio. A palavra diz que era amigo de Jó. Questiona Jó, coloca em pauta a fé de Jó. Mas pega isso aqui, igreja. Porque aqui não vai adentrar quem não é para entrar, não vai sair quem não é para sair, mas é quem o Senhor tratou, permitiu nesta tarde. Quando o Senhor me disse assim, ele foi caminhando. Ainda que a árvore seja cortada, ainda que não tenha filhos, ainda que não fique filho, animal, um cachorro para contar história, mas junto ao ribeiro das águas. Jó, tu pode não ter mais nada para sacrificar a mim. Tu pode não ter mais nada para sacrificar a mim. Mas se você estiver junto dos ribeiros das águas, eu sou a fonte que você precisa. Aí, no final, eu tô falando aqui, aí já até veio para o final. Aqui, muito engraçado isso aqui. 42, que é o que a gente gosta, não sei vocês, eu tô falando de mim. Jó 42, que vai falar do quê? Da saída do cativeiro de Jó. Como que ele sai do cativeiro? Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quem virou? O Senhor. Quando orava pelos seus amigos. Quem chama eles de amigo? É a palavra. É o Senhor. Vou melhorar. E o Senhor virou o cativeiro da Kelly Carvalho quando ela decidiu interceder por aqueles que não eram cria dela. Debaixou deraio, debaixou de calabadaraio, deraio que me dará baixou derabaio. Quando o Senhor me deu de calabadaraio, eu lembro que eu ia fazer um negócio forte pro meu filho, Forte Brasil pro meu filho do meio. Vou projetar um e-book só para eles, um negócio forte. Forte. Você. Se eu oro por ti, pastora, pelo meu filho eu vou orar o dobro. Aí o Senhor falou, o quê? Vai não.
Falei, vou, Senhor. Vai não. Tu fez? Nem eu. Vai não, vai não. Vai não, vai não, vai não, vai não. Hoje até o que eu faço na mentoria. Cada uma até recebe um e-book fortíssimo Brasil sobre si. Mas eu falei, vou fazer, entenda isso. Jó era reto, era fiel. Era tão fiel, é só uma conjectura, por favor, tá? E penso eu o quê? Que Deus falou assim: Jó, tu não toma atento, não, né? Tu tá achando que tu tá aqui pra. Eu não conjecturo um Jó soberbo, eu conjecturo um Jó reto, que não tem problema de entregar para Deus, e quanto mais Deus dá a ele, mais ele entrega, mais ele faz, ele sabe usar o que é dele a favor dele, através do nome de Jesus. Oferta mesmo. Levanta altar de semente, levanta altar de oferta, levanta altar de sacrifício, levanta altar de adoração, levanta. O cara é bom nisso. E ele fica para trás, vai ficar nada. Os filhos nem servem a eles, a Deus. Mas tem fruto, tem fruto. São prósperos, tem festa. E Jó tá lá na madrugada depois da festa. Senhor, se eles falaram alguma coisa no coração, ah, eles não servem a Deus, mas tem respeito. Aí o Senhor diz assim: chega um momento em que o Senhor se agrada, mas chega um tempo que o Senhor fala assim: Kelly, chega. Ou tu coloca na minha mão, ou tu coloca. Ou tu deixa eu falar, ai, Senhor, tem misericórdia, Pai. Ai, Pai, só mais um livramento, só mais um, Pai. Filho criado, trabalho dobrado. Não sei tu, missionário, porque os meus dois mais velhos, enfim, meu mais velho vai fazer agora 26, o outro 24, então é isso. Então, e aí, filho criado, oração dobrada. Pega isso aqui para a gente finalizar e eu oro. Deus, ele deu uma tremenda experiência para aquele homem. Porque é que os filhos morrem e a mulher não morre. Se os filhos não maldizem, não, ninguém falou mal de ti, mas a mulher até fala mal de ti. Porque o Senhor, ele trabalha com princípio. E a mulher gera junto com ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Aquele que hoje não entende, amanhã vai compreender. Pega isso aqui, por favor. Jó depois vem filhos. E a palavra do Senhor vai dizer que agora vem o dobro. E até as mulheres, olha que interessante. As mulheres que não tinham herança, agora têm. Por quê? Porque há um movimento na lei, que não vamos falar aqui agora, que a mulher até fica com a herança quando ela casa com um servo de Deus, tal, tal, tal. Ou seja, a segunda leva de filhos de Jó é tudo crente. Ah, por quê? Porque Jó sai do cativeiro crente, porque antes os meus olhos, antes eu ouvia falar de ti, mas ele não levantava altar de adoração, ele não levantava altar de sacrifício, de oferta. Eu conheço gente que dizima, eu conheço gente que não está assim com Deus, mas que ama ofertar em vida de profeta, porque sabe, até mesmo o espiritismo de mesa branca lá é uma das religiões que mais abençoa a gente da rua, que mais faz cesta básica, que mais faz. Aí você fala assim, nossa, eles são bacana. Bacana não, é porque eles sabem que quanto mais faz o bem, mais o bem volta. E nem por isso vão para o céu. Debaixo, deraio. Porque se Jó degringola, se Jó não entende e fala, mulher, tu tá certa, vou amaldiçoar esse Deus, não tinha semente certa. Ele ia direitinho pro capiroto. Mas Jó entendeu. Porque tem umas. Nossa, porque na mesa branca fala-se muito disso. Eu respeito quem conhece, que eu sei que tem mulheres valorosas aqui, que a mãe é e tal, aquela coisa toda. E é um povo que eu já teve um centro aqui de mesa branca tal, trabalhei com uma pessoa tal, é um povo que ajuda muito.
Eles têm assim como nós temos o dízimo como uma prioridade, eles têm de ofertar para ajudar mesmo pessoas, ajudar mesmo. E ajuda mesmo. E vai dizer que não são abençoados? São, porque se manda o bem, vem o bem. Aí, mas daí a entrar no céu é outra coisa, filho. Ah, Jó, você não tá entendendo. Ai, vai chegar o momento que tu vai crescer. Eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar. Mas quando chegar aqui, eu quero que tu dê conta do teu chamado. Se tu não der, não vai ter oferta certa. Não sei se pra tu essa palavra, porque pra mim, Deus me pegou e falou assim, porque eu não estou sendo aqui soberba, tá? Mas em atos proféticos, eu fico muito ligada em atos proféticos, eu oferto, eu faço às vezes os movimentos por pessoa que nem sabe que eu existo. E é eu e Deus, ela não precisa, o problema está eu e Deus. Aí Deus está falando, você tá esperta, né, filha? Você tá boa na palavra, né, Kelly? Vai ofertar na vida de quem hoje, Kelly? Oh, meu Deus! Aí Deus fala, tome tento! Tome tento! A gente sabe que funciona, eu sei que funciona. Só que se eu não entender o meu chamado, Jó entendeu. E quando ele orava pelos seus amigos, que amigos? Pessoas que o julgaram. Pessoas que estavam próximo, que conheciam a história e que, de alguma forma, o julgaram, foram contra, ou debocharam, falaram, comentaram, não quiseram ajudar. Quem são esses amigos da tipologia para a minha vida hoje? As pessoas a quem Deus manda eu levar o evangelho. As pessoas a quem Deus manda eu orar, mesmo quando eu sou julgada por elas, ou por algumas, enfim. Mesmo quando eu sou subjugada. Aí o Senhor, ele diz, amigo, como é que o Senhor chama hoje esses amigos de Jó na nossa vida? Irmãos em Cristo. Filhos de Deus. Ou os homens. Filhos do homem, enfim. E o Senhor está dizendo o quê? Não é meu amigo, mas é amigo de quem? De Deus. Vou melhorar. O Senhor chama como? De irmãos. E o cativeiro da Kelly mudou quando ela orava pelos seus irmãos. Por quê? Porque é filho do mesmo pai. Mas eu não tenho intimidade. Não, você não precisa ter intimidade, Kelly. Quem tem que ter intimidade sou eu. Porque aquele que é teu inimigo não é meu inimigo. Aquele que faz mal para você, eu vou tratar com ele, mas ele também é o meu filho. Ela também é minha filha. E quando a Kelly orava, e quando a Kelly dava o chamado, e quando a Kelly entendeu o chamado, Deus virou o cativeiro. Aí os crentes agora, aí eles eram tudo crente agora. Aí as meninas, aí você vê pelas vezes, tem negócio de herança e tal, que aí você vai ver que elas também começaram. Aí você fala, uau, tudo crente. Aí veio a mulher também, outra mulher, né? Também ali não morreu, mas também Deus fez tudo novo. Eu falei, Deus, tudo novo. É coisa linda de Jesus. É coisa linda de Jesus, é a palavra de Deus. E aí eu falei, Jesus, porque tu não ia dar para Satanás tocar num povo que é tudo crente? Mas chegou uma hora, eu conjectura, é só uma conjectura do Senhor falando assim, viste meu servo Jó? Tipo assim, eu já te conheço, inimigo. Eu sei que só de apresentar um vem dois. É por isso que isso aqui é batalha espiritual, viu? Eu falo alto, mas não quer dizer que a batalha espiritual tem que falar alto. Não pode se apresentar foto em batalhas de guerra. Já errei muito, não tem uma foto mais aqui, né? Porque eu já tirei tudo. Ou seja, não pode. Para pegar um exemplo, não pode apresentar. Por quê? Porque o Senhor não apresentou a família, apresentou só um. Não tem aquela atmosfera que eu falei acima da terra? Que é onde está o céu e o inferno, os anjos degladiando ali, guerreando por nós. Quando eu entro com a foto
de alguém e falo em orações de guerra, viu? Em orações de guerra. Tem oração profética que, claro, é bênção. Orações de guerra. Eu tô, vai queimando, tá? Olha aqui, meu filho, e tal, tal. É como se eu entrasse lá na atmosfera e fosse passeando. Aí eu já, na minha mente de pregadora, lá no calçadão, lá de Caxias, que o mundo espiritual é igualzinho, tá? Só que é tudo de anjos. Lá, anjos do céu e do inferno, ou seja, trevas e aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não pode, você está apresentando. Ó, vou pegar a foto da amante, vou orar, vou assim. Esquece. Vou pegar a foto. Esquece. Você está querendo uma conexão, esquece. Esquece. No máximo lá em cima do rádio, que no rádio, dependendo, né? Se for na 93, que é só louvor, 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 e vai. Porque às vezes tem rádio que, claro, que é oração e tal. Então tem coisas que não dá para se apresentar. Não dá para se apresentar. O Senhor apresentou porque ele sabia. Ele toca em Jó? Não. Menos em Jó. É como se o Senhor falasse assim: o que eu tenho para ele é muito maior. Jó aprendeu. Eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. Melhor do que sacrificar é obedecer. E quanto mais você entende as coisas de Deus, a palavra, porque ela é a maior revelação. É a maior revelação. Será que caiu aqui a internet? Tá me ouvindo? Porque deu uma caidinha, que tá começando a ventar, não sei se vai voltar a chuva, né? Que aqui ficou 24 dias de chuva. Aí agora tá caindo água, um sol. Filho, eu tô lavando tudo. Tô olhando até pro tapete, eu tô olhando, tô lavando tudo. Oh, meu Deus, o cara vai pros fracos. Depois de 24 dias de chuva, é isso. Vambora. Eu finalizo com uma oração, mas eu quero liberar isso aqui para vocês. Você não tá aqui a passeio, viu? Claro que a gente usa outro linguajar, mas há um plano espiritual, há um plano espiritual. Há um céu, tudo que está acima da gente é céu. Pode ser primeiro, segundo ou terceiro céu, da onde o inimigo foi expulso, enfim, mas há uma atmosfera. É por isso que tem pessoas que têm discernimento, e eu converso, tenho valorosa, e falo assim, ele é tão feio, ele é muito feio, o inimigo, que horrível, que horrível, e tal. Eu falo, meu Deus, porque tem pessoas que têm discernimento, vê vultos, vê eles como um vulto, vê assim, e tem uns que vê eles mesmo transfigurados ali, como estão nos videozinhos que aparecem no Instagram do inimigo, aquelas vultos grandes, porque eles são grandes mesmo, tá? Igual os anjos de 2 metros de altura, eles também são grandes, altos, grandes assim, altos, 2 metros de altura. Mas pega isso aqui, então tem pessoas que vê o discernimento, vê lá. Mas o Senhor está dizendo, você entende, Kelly, que eu não poupei nem Jó, que era reto? Aí eu já pensei em mim logo, falei que eu sou a primeira para falar mal de mim para Deus. Eu sou a primeira. Eu falei, que dirá eu, né, Senhor? Eu não sei se eu sou tão reta quanto ele, não, mas a gente tenta. Que dirá eu, né, Senhor? Que dirá eu, né? Vou me recolher a minha insignificância, pegar a minha Bíblia, pegar o meu ring light e falar: o que que tu queres que eu te faça? E é assim que eu vou fazer. E é sobre isso. Alguém precisa entender isso aqui. Alguém precisa entender. Porque você tem que é uma conversa. Alguém precisa compreender isso. Quando o Senhor me deu, eu lembro nitidamente que meu esposo estava vindo trabalho, eu falei assim: passa aqui no monte, que eu já estou indo embora também, é caminho. Ele pegou, quando eu saí, eu falei, meu Deus, Deus me deu uma revelação, meu Deus, meu Deus. E aí eu falei, eu tenho que pregar para você, eu tenho que pregar para você. Que a gente vai treinando, né? Eu falei, eu tenho que pregar, porque eu não posso esquecer isso. E eu não falei assim, não você vai pregar isso numa igreja. Aí eu preguei uma vez numa igreja, 2 vezes, aliás, numa igreja. E foi muito terrível, mas tudo bem. Foi um culto de mulheres, e as mulheres estavam pensando que queria ser Débora, que queria ser isso, e Deus está dizendo, tome dentro do teu chamado. Porque, claro, que o Senhor não vai dar um chamado para quem está no nível espiritual que está começando, não é questão de tempo de igreja. Entenda isso.
Deus, claro, que vai deixar claro, Jó. Você vai casar, Jó. Você vai ter filhos. Você vai fazer sua casa. Você vai ter uma estrutura. Deus não vai pedir um pastorado a alguém que não é assim. Não é assim. Claro que Deus deu toda uma estrutura para Jó. Tanto que, com certeza, para ele levantar o altar de sacrifício, ele começou com o altar de oferta, de sementes. Depois foi aumentando de semente para oferta, de oferta para sacrifício. Aí foi aumentando os níveis de sacrifício. Então, ou seja, Jó agora não era um menino. Não era alguém que, nossa, Deus estava pedindo um ministério, um pastorado para alguém que, meu Deus, não. Deus deu tudo o que ele queria e que ele precisava. É casa, tu tem. Riqueza, tu tem. Respeito, tu tem. Autoridade, tu tem. Que relacionar comigo, tu tem. Tu me pede, tu ora, tu me dá sacrifício, eu te dou. Só que agora, eu quero porque você não está aqui a passeio. Você tem uma missão. E você precisa cumprir. Quando Jó entende, enquanto ele orava pelos seus, o ministério dele, eu entendo que era o pastor Jó. E Deus virou, já não era nem mais o obreiro, o diácono, era o pastor Jó. E Deus virou o ministério do pastor Jó. Amém? Vocês vão ouvir muito falar dessa palavra, eu me seguro muitas coisas, porque depois vem gente. É porque é aquilo, né? Vem gente grande, né? Você nunca vai dizer, ih, a missionária tá pregando igual pregou da fulana. Enfim, mas é o que acontece. Por isso que tem muitas coisas, mas só que quando eu estava meditando, o Senhor falou claramente contigo, com a senhora e com todos que estão aqui. Se não falou, comigo falou e falou de novo, porque primeiro, filho, eu recebi sozinha no monte, tá? Tá, queridas? Tá bom? Vai para casa, pega o seu ring light, pega a sua Bíblia e vá fazer a sua parte, minha filha. E vai fazer. E deixa que o resto eu faço. E é sobre isso. E é sobre isso. Posso orar? Fique à vontade para falar. Oi, querida. Claro, Deus falou muito, muito. E eu entendi. Uma virada de chave que eu estou precisando, Deus trouxe aqui. Por quem eu tenho que orar? Né? Igual você falou, a gente ora, a gente apresenta os nossos filhos. Tive aí uma resposta de Deus esses dias. Então, Deus fala, deixa claro, mas às vezes alguma coisa que a gente precisa, naquele ponto, tem uma pessoa. Entendeu? Entendi perfeitamente. Recado foi dado, você deu o recado e eu, peguei para mim aqui. E peguei também os pedidos de oração que falaram aí, então nós vamos apresentar. Eu peço a você, sim, por gentileza, nos apresente ao Senhor em oração. Amém, amém. A valorosa aqui, ó. Núbia, abriu os meus olhos essa palavra. Amém, Núbia. Foi bênção de Deus. Eita, glória, amém. Que bom. Não é a hora de parar. Abraça a missão. É sobre isso. Quantas das vezes, às vezes até meu filho mesmo, esse do meio, fala mais, né? Ele fala mais. Ah, mãe, tu acha que essa oração aí, tu ajuda muita gente, aí acaba respingando na gente, querendo dizer que ele é o pobre coitado, o vitimismo. Ah, vai tomar atento, vai orar e jejuar, que aí tu não vai sofrer retaliação, porque a palavra diz, eu já meto logo a palavra vai dizer que o que é retalhado é a carne, não é o espírito. Então, se você estiver no espírito, a carne não vai ser retalhada. Agora, se você tiver. Aí, complicado, né? Então não vem, não. Porque falam mesmo, né? Gostam de falar. Só que, ai de nós se não abraçar a missão, né, pastora? Ai de nós. Ai, tá doendo? Vai doer mais aí. Então, o que você escolhe? É melhor chorar na obediência do que chorar na desobediência. Porque na obediência o Senhor nos livra. Da desobediência vai ter só o inimigo rindo e falando: ah lá, pega mais. Igual o irmão mais velho: ah lá, pega ela, pega ela. Eu já sei o que é cair na mão de Deus e aonde tu chora e ninguém vai te ouvir, não. Ah, não, né? Fala assim, não. Aonde tu chora e a mãe ouve. Ninguém vai te ouvir, filha. É só tu esperar o tempo de passar. Então é melhor se for para chorar, que chore na obediência com Deus, porque é sobre isso. Deus abençoe sua vida. Vou orar então, tá bom, vaso? Vou orar aqui. Se deixar, eu vou.
Eu tenho a mentoria agora. Tá bom, então. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Pai, diante da tua face, da tua presença, Senhor. Senhor, neste momento, Pai, eu oro a este tempo. Eu oro a Ti, Pai, por esta tarde. Eu oro a Ti por esta palavra, Senhor. Pai, flua ela, Senhor, de dentro para fora. Permita que possamos ouvir, entender e compreender, Pai, que temos uma missão. Que estamos aqui não é a passeio, mas estamos aqui para sermos, Pai, transicionados em Teu nome, sermos lapidados, Pai, para sermos transformados não em adoradores, mas em verdadeiros adoradores. Ah, Senhor, e dentro disso temos uma missão. Permita que possamos abraçar a missão, porque não é sobre saber cantar, dançar ou pregar, mas é sobre ser obediente àquilo que o Senhor nos chamou. Pai, repreende toda a retaliação, tudo que não provém. Pai, eu apresento a cada vida que conseguiu adentrar, a cada vida que está anotada, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo, por esse momento, que diminua para que tu cresças e apareça, em nome de Jesus. Amém. Deus está no controle e a última palavra quem dar é o Senhor. Obrigada por esse tempo, viu, Vaso? No nome de Jesus. Eu que agradeço. Eu queria que você colocasse de novo aí para nós os dias da live e os horários, para quem entrou depois. Isso. Ah, sim. Obrigada. É segunda e quarta, 10h05 da manhã. Eu só faço as terças quando nós estamos em jejum, que é na primeira semana do mês. Fora isso, é segunda e quarta. E a live fica salva, porque é uma live de palavra, de revelação na palavra. Hoje foi uma bênção de Deus. Deus usou muito ali a pastora missionária também para nossas vidas, para minha vida, foi céu na terra. E todos os dias também, de segunda a sexta, tem 30 minutos ali de oração. Primeiro o louvor, porque aonde tem guerra espiritual tem que começar com louvor. E aí tem o louvor, não é gravado, não fica gravado, mas é oração ali muito forte de batalha espiritual. E nesses dias todos aí do carnaval nós estávamos orando, não teve feriado, porque o céu não tem feriado, não está fechado, e vão para cima. E apresente a minha vida, viu, Vaso, nas mãos do Senhor. Minha saúde, se Já puder. está também anotadinho aqui. E eu quero convidar. Olha, gente, olha quem entrou, a pastora Rosane, que foi quem me indicou. Ah, vamos fazer, faz aí, missionária Kelly. Ah, a pastora Rosane que me indicou para a missionária Kelly, gente. Uma gracinha que eu também quero convidá-la para estar ministrando conosco aqui. É uma alegria, uma honra. E vou estar te convidando mais vezes. Foi do céu, foi de Deus. E eu quero convidar. Eu sei, gente, que ela já tem muitos seguidores, mas não é sobre números. Então, Não, é é. sobre pessoas que vão ser impactadas. Então, segue ela aí, porque é uma bênção, realmente, o Senhor tem edificado muitas nossas vidas. Ah, é Amém. serva, maior título que a gente pode ter. Rosana está Isso. falando que ela não é pastora, mas é serva. E outra coisa, ela fez a gente viajar esses dias, né, missionária Kelly? É, que Ela delícia! falando. Gente, que delícia, que gostoso que foi. Eu cheguei a postar vídeo, porque é maravilhoso isso. Nossa, que benção, que maravilha. É Não sei se você já verdade. foi, enquanto a gente não vai, vamos online, É verdade, eu tomando amei posse. viajar. Eu falei que eu amei viajar com ela. Cada lugar lindo, né, na viagem lá Isso. para Israel. E é isso que Deus faz, são essas É. conexões que Deus nos apresenta. Então, nós já vamos terminar aqui, mas eu quero dizer para vocês, está aqui, ó, salvo, fixado aqui no nosso YouTube, Missionária Valéria Dias. E aí, essa palavra de hoje vai lá para o nosso canal no YouTube também, para quem não tem Instagram, para quem prefere, né, na televisão, onde for. Então, fica aqui o nosso convite para você nos seguir. Falta 112 pessoas só, e depois a Kelly vai para lá. Isso. Pastora, só te falar algo aqui, deixar aqui que a senhora pediu também. No link da minha bio, na minha bio ali, a bio que eu digo biografia, onde tem nossa foto. Às vezes as valorosas, bicho, o que que é bio? É biografia, onde tem a nossa foto e o nome. Então, ali embaixo mesmo, onde tem a bio, aí tem os dizeres, ali tem um link, você vai direto no WhatsApp. Eu tenho alguns e-books e vocês podem adquirir, porque eles entraram na promoção no final do ano e continuaram. Porque eu vi todo mundo entrando na promoção da Black Friday e aí a gente fez.
de final de ano. E as maiores marcas continuam na promoção, porque o Brasil tá terrível, né? Então tá todo mundo com 50%. Eu falei, então eu também vou manter a promoção. E é sobre isso. Eu falei, se a Natura mantém promoção, eu também mantenho. Porque tá difícil mesmo para todo mundo, enfim, em relação. E aí mantive, então nós estamos lá com a promoção, cada e-book está no valor de R$ 25. E são muitos testemunhos. O e-book do casamento, o e-book da mente. Olha, é fortíssimo da mente. Amém? Entramos agora no mês que é regido é, por Leviatã, enfim, espiritualmente, né? Na guerra espiritual. É sempre bom a gente saber com que a gente está guerreando. E guerra espiritual não é sobre grito, né? Apesar de eu falar alto, mas eu entendo que a guerra espiritual não é grito, mas é a gente saber como se movimentar. É como se movimentar ali, é saber como que vai. Não estou botando isso, é só uma conjectura, por favor. Não estou sendo leviana. Mas quem já ouviu ou observou um jogo de xadrez, que é bem difícil, é bem você saber movimentar. A guerra espiritual, ela é isso. Você saber movimentar ali no silêncio e você vence as guerras para a honra e glória do Senhor. Obrigada pelo carinho, viu? No nome do Senhor. Amém, mas antes eu quero aqui fazer em público um agradecimento. Gente, parece que a gente é amiga de infância, né? Eu e a Kelly, mas a gente se falou acho que 3 vezes e tal. Não precisa agradecer a Dão Terra. Se for aquilo, não precisa, nem quero. Ah, mas eu sou grata. Só Mas eu vou... fala isso. Não precisa, não entra em detalhes, não, entendeu? Depois eu te falo. Mas é Tá isso bom, aí. É isso tá aí. bom. É o quê? É movimento profético. Tá bom, mas deixa eu só falar uma coisa que o pessoal foi curioso. Gente, ela me deu uma bênção de É, algo assim, que só podia vir de Deus mesmo. Deus usou ela e então é isso. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Fez uma diferença na minha vida. Deus continue abençoando vocês. Vamos terminar, senão eu acabo contando também. não, imagina. Ó, Mas é isso aí. Eu falo para Valorosa, o que eu ministro, eu vivo. Não é que eu só ministro o que eu vivo, não é isso. Mas se eu falo se eu falar de movimento, ato profético, sabe, a gente é de todas as formas. No que eu posso te servir, né? É isso. Se eu te dar talvez um valor, não vai te ser, não vai, você não vai usufruir tanto se eu te der fazer outra coisa. Então é isso, a gente vai um ajudando o outro. É no que eu posso te servir. E não tem como a gente entregar para o céu e o céu ele nunca devolve igual, ele sempre devolve mais. então, Mas a gente muito tem que obrigada. obedecer. Muito A gente tem obrigada. que obedecer, né, Terra? Senão o Senhor vai falar assim, Kelly, não adianta tu honrar a missionária, não. Mais Pegue o obrigada. seu ring light e vai obedecer. Mas então, eu sei que a gratidão abre portas. Obrigada, Deus sabe o que foi. E fica aqui meu agradecimento. Você realmente é uma valorosa. Deus continue abençoando a sua vida. E vamos terminar. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. Um beijo grande. Obrigada por quem começou a me seguir. Gente, fez toda a diferença para mim aí, quem começou. Um beijo grande no coração de vocês. A paz do Senhor. Tchau, tchau.